Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Felipe e simbora de questão hoje, mais uma questão da Seduc 2015, né? Sem mais enrolações, vou nem enrolar, não vou nem falar muito. Bora pro pau, vamos resolver a questão. Que resolver a questão é uma parada muito importante, né? Essa questão aqui é a questão 23, né? Ou a terceira questão de história que caiu na prova da Secretaria de Educação do Rio em 2015. Segundo Hilário Franco Júnior, os homens medievais não teriam a menor ideia do que se está falando ao se utilizar diante deles a expressão Idade Média. Segundo o referido autor, o conceito foi cunhado no contexto do período. Então, vamos lá, cara. Essa questão é a seguinte. Ele fala que o Hilário Franco Júnior, né? Segundo ele, os homens medievais não teriam a menor ideia desse conceito de Idade Média. E a questão quer saber quando que o conceito de Idade Média foi criado? Quando que esse conceito foi cunhado? Opção A, no período renascentista, em pleno século XVI, expressando um indisfarçado desprezo pelos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. Opção B, romantismo, na primeira metade do século XIX, significando uma busca da revalorização do mito nacionalista nas origens históricas da pátria. Opção C, da Revolução Científica do século XVII, motivada pela busca de rigor científico na construção de uma periodização histórica racional. Opção D, do Iluminismo, no século XVIII, buscando encontrar um contraponto para a ideia de um mundo ordenado pela razão científica e pelo individualismo burguês. Por último, mas não menos importante, a opção E, do positivismo, final do século XIX, em que se estabeleceu etapas evolutivas do conhecimento humano correspondendo à Idade Média, à etapa teológica. O bizu dessa questão aqui, galera, pelo menos dentro das minhas pesquisas, é entender um pouquinho sobre a Idade Média, quando que a Idade Média começou, quando que a Idade Média terminou, para a gente ter uma ideia do recorte temporal e depois analisar cada um desses períodos, né, para a gente poder encontrar a resposta. A Idade Média foi um período da história que se iniciou no século V, logo após a queda do Império Romano do Ocidente, e ela termina no século XV, com a conquista de Constantinopla pelo Império Turco Otomano. Desde a queda do Império Romano até o século XV, o termo, né, da Idade Média acabou sendo pejorativo, acabou sendo cunhado, né, de uma forma até um pouco ofensiva, né, como se fosse realmente um intervalo entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna. Tipo, como se esse intervalo ele não tivesse correspondido a muita coisa na evolução geral. E foi também nesse período, né, na Idade Média, que surgiu e se consolidou o feudalismo, né, as primeiras bases de organização política, econômica e social, também tudo baseado na terra, né, na posse da terra. Então, com essas informações, a gente já tem uma luz, né, por onde começar. Vou agora fazer uma análisezinha breve, né, de cada opção para a gente poder chegar na resposta correta, né? Então, a primeira opção A, só para poder ler de novo, né? Segundo o referido autor, o conceito da Idade Média, né, foi cunhado no contexto que pela opção A, renascentista, em pleno século XVI. Beleza, já passou da Idade Média. No século XVI, expressando um disfarçado desprezo pelos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. Com essas informações aqui, a gente já tem um ponto ou outro que bate com o conceito de Idade Média e o possível
um possível motivo pelo qual foi criado, né, o termo pejorativo de Idade Média, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o Renascimento, né? O Renascimento, Renascença ou Renascentismo, né, vai aparecer de formas diferentes, né? Foram termos que eles foram usados para identificar um período da história da Europa que rolou aproximadamente entre meados do século XIV e o final do século XVI, né? Fica nesse recorte. Ele surgiu numa época de importantes transições, cara, no modo de enxergar o mundo, e atingiu o auge, o ápice dele no próprio século XVI. A visão teocêntrica, né, que enxergava Deus como o centro do universo, estava sendo deixado um pouco de lado, estava dando lugar para um outro pensamento, um pensamento que colocava o homem como centro do universo, né, ao invés de Deus, que era o pensamento antropocêntrico. Esse movimento, o movimento renascentista, ele representou uma das principais mudanças na mentalidade da história da humanidade. Se caracterizou pelas transformações de ideias em relação aos pensamentos expressos na Idade Média, né? Na Idade Média tinha um pensamento teocêntrico, Deus no controle, Deus acima de tudo, o dogma, o que a igreja falava era lei e tudo mais. Com as ideias renascentistas entrando em vigor e a galera comprando, o pensamento foi mudando, se tornou um pensamento antropocêntrico no desenvolvimento das ciências. Mas com base nisso, né, a gente tem aqui a opção A como uma opção realmente forte. Eu vou deixar ela separada e vou partir para a opção B. O romantismo, na primeira metade do século XIX, significando uma busca de revalorização do mito nacionalista e das origens históricas da pátria. O romantismo, ele foi um estilo realmente, né, no século XIX. Surgiu no contexto histórico da Revolução Francesa, galera, que foi iniciada em 1789. E assim como a ascensão da burguesia, a ideia de liberdade individual tomou uma força grande. E isso contribuiu pra caramba pro tal do egocentrismo romântico, né? A galera começou a valorizar o crescimento individual, a liberdade individual. Nesse contexto, né, a arte romântica ela também representou muito o pensamento da burguesia, né, da nova classe que surgia, que estava emergindo, né, apresentando novos princípios éticos, morais e estéticos, cara. Então esse pensamento romântico ele influenciou pra caraca nas artes, foi uma coisa corroborando com a outra, né. O romantismo ele também foi o principal movimento estético, veja bem, movimento estético do final do século XVIII e início do século XIX, né. Entre suas marcas principais estão o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o subjetivismo e o egocentrismo, né? Tudo isso valorizando o eu, né? O eu ao invés do nós, é aquele lance do crescimento individual. Dessa maneira, os poetas eles se colocavam como centro do universo, né? Dentro de um universo particular, o poeta ele sente a derrota do ego e produz frustração e o tédio, né? Bom, pelo breve resumindo sobre o romantismo, né? Apesar dele também ter sido criado bem depois da Idade Média, eu acho que ele não tem muito a ver com as características da própria idade, do conceito de Idade Média foi formado após a própria Idade Média. Afinal de contas, o homem medieval ele não fazia ideia que era que ele vivia a Idade Média. Então, a opção B não é válida, né? Opção C, a Revolução Científica do século XVII, motivada pela busca e rigor científico na construção de uma periodização histórica racional, né? A própria Revolução Científica a gente já vê que é uma parada buscada pro racional. A Revolução Científica foi um dos acontecimentos mais importantes, né, da Idade Moderna
e do século XVII. Ela foi representada por vários nomes importantes, né? Sobretudo pela figura do Galileu, né? Do Galileu Galilei. O que hoje a gente entende por ciência, tudo isso remete, cara, a aplicações de técnicas e formulações teóricas, e muito foi desenvolvido durante essa revolução, né? Essa concepção de ciência, ela começou a ser elaborada no final da Idade Média, né? Mas só atingiu a primeira configuração sólida mesmo no século XVII, né? Posterior à Idade Média, principalmente com o Galileu, com o Galileu, né? A maior galera, mas o Galileu foi a figura representante, né? dessa revolução. Esse movimento histórico, né? do pensamento científico é chamado por alguns pesquisadores de Revolução Científica do século XVII, uma parada bem precisa, né? E as causas principais dessa revolução podem ser resumidas em no renascimento cultural, científico e na imprensa, cara. A imprensa acabou dando boa moral também para ocorrer essa revolução, né? Também a reforma protestante e o hermetismo, cara. Ou seja, a revolução científica do século XVII realmente foi um movimento totalmente voltado para o desenvolvimento das ciências, né? Mas ainda não é o ponto principal que a gente quer chegar, né? Ainda não fala, a revolução científica não tem características que coloquem a Idade Média como uma idade improdutiva, né? Como fala lá no início da questão, um espaço entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna. Então, também não. Também a gente coloca como uma opção errada. Opção D, do Iluminismo do século XVIII, buscando encontrar um contraponto para a ideia de um mundo ordenado pela razão científica e pelo individualismo burguês. O Iluminismo é bem interessante, né? O Iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII. Esse movimento ele valorizava a razão em detrimento da fé. Aquele lance do antropocentrismo e tal, né? Ele realmente valorizava a razão em detrimento da fé, afirmando que a razão era o meio para garantir o progresso da humanidade. Sem razão, meu irmão, a humanidade ia ficar naquela mesmice, né? E não teria progresso. Se iniciou com o movimento cultural europeu do século XVII, XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais para a sociedade daquela época, né? Para isso, os iluministas eles acreditavam na disseminação do conhecimento, cara, passar o conhecimento para frente, né? Iluminar os cidadãos, a galera daquela época com o conhecimento, né? Como uma forma de enaltecer a razão em detrimento, né, do pensamento religioso, que era um pensamento muito truculento, muito dogmático, né? Eles acreditavam que passando para frente o conhecimento, pô, beleza, cara, a galera ia se esclarecer e a coisa ia começar a mudar, né? E deixou a herança do século das luzes. O século das luzes foi conhecido, né, por iluminismo, né? Tem até um termozinho que é muito usado sobre o iluminismo, né? Dizendo que a luz do conhecimento vai acabar com a escuridão, né? Com as trevas do lado religioso, né? da fé. Realmente, literalmente, o conhecimento em detrimento da fé, né? A fé foi a escuridão, né? Inclusive, no próprio pensamento iluminista, tem mais um pontinho que corrobora, né, com talvez ser a opção correta, que a Idade Média foi conhecida como Idade das Trevas. A Idade das Trevas por quê? Porque a sociedade, as pessoas, elas estavam na escuridão, elas estavam em trevas do conhecimento.
E o conhecimento é essa luz, né? Enfim, né, como estava falando, né, a herança do século das luzes foi o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o lema de nada mais nada menos que a Revolução Francesa. Então, essa opção D, ela também tem fortes pontos que a gente pode colocar como a opção correta, né? Mas não é a opção correta. Por quê? Apesar de falar do conhecimento em detrimento, a razão, o conhecimento em detrimento da fé, da Idade Média ser classificado como a Idade das Trevas, em nenhum momento o pensamento iluminista coloca a Idade Média como uma era basicamente improdutiva, né? Como um grande intervalo entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna. Então a galera pode se confundir por conta dos pontos, né, que batem com o que a questão pede, mas não é também opção errada. E por último, né, a opção é o positivismo no final do século XIX, em que se estabeleceu etapas evolutivas do conhecimento humano, correspondendo à Idade Média, à etapa teológica. Né? O positivismo, galera, foi uma corrente filosófica que surgiu na França no início do século XIX. Né? Ele defende a ideia que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Né? Reparar que a maioria dessas correntes vai nessa onda aí. Um conhecimento científico é bom, é o brabo, é o que tem que ser desenvolvido. E a partir disso, a partir desse saber, desse conceito, né, pode-se explicar coisas práticas como leis da física, relações sociais e também relações de ética, né, relações éticas. Né. A ordem, o rigor e o empenho pela organização são as características fundamentais para a doutrina positivista. Né? É uma teoria de desenvolvimento social que afeta o campo das ciências, pois aposta nelas como um fator principal de desenvolvimento social. Né? E o campo da política também, pois desenvolve uma teoria que promove uma espécie de doutrina para a promoção do progresso civil. Né? Pô, a parada tem que ser totalmente em ordem, totalmente centrada, para poder se desenvolver, né? A base de uma espécie de doutrinação mesmo. Eles acreditam que colocando as coisas em ordem, né, com bastante rigor, né, e empenho nisso, vai ocorrer uma transformação tanto científica quanto social geral, mas também não bate com o que a questão pede. Né? Bom, só sobrou, então, a opção A, né? A renascentista, em pleno século XVI, expressando um disfarçado desprezo pelos séculos localizados, né? Entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna. Né? Então, galera, a opção correta realmente é a opção A, né? O Renascimento, né? Na era renascentista do século XVI, que foi cunhado o termo da Idade Média. Né? Esse termo ele não foi criado, como já falei algumas vezes, por pessoas que viveram lá no medievo. Né? Foi criado por pessoas que viveram depois da Idade Média. Né? E os responsáveis por esse termo, né? Por essa nomenclatura, foram sim os renascentistas. Cara. E galera, curiosidade, um dos primeiros a se valer dessas ideias, né, foi um italiano do século XV chamado Giovanni Andrea. Então, rapaziada, opção correta dessa questão, opção A.
A era renascentista, em pleno século XVI, expressando uma insatisfação e desprezo pelos séculos localizados entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. Curtiu a resolução? Espero que sim, galera. Se vocês tiverem algum conhecimento complementar que vocês achem interessante, comenta aí. Se estiver curtindo o trabalho, deixa o joinha, ativa o sininho para receber futuras notificações, dá uma baita moral pro trabalho do amigo e partiu pro próximo vídeo, para a próxima questão. Valeu, falou, fui!